Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, direto para uma cidade onde cada rua de pedra, cada igreja coberta de ouro conta uma história de séculos. É isso mesmo, estamos falando de Sabará, um verdadeiro tesouro colonial lá no coração de Minas Gerais, que nasceu de uma lenda e foi literalmente forjada em ouro. Bora mergulhar nessa história fascinante. Olha, essa frase aqui resume Sabará de uma forma perfeita. Pensa bem, a cidade fica só a uns 25 quilômetros de Belo Horizonte, mas não é um lugar onde a história fica trancada atrás de um vidro no museu, sabe? Não, lá a história é a própria paisagem. É o chão que a gente pisa, o ar que se respira. É diferente. Então, para começar a nossa jornada, vamos entender exatamente isso. Como é que esse passado, que está tão incrivelmente preservado, molda a identidade de Sabará hoje? É como se cada esquina fosse de verdade uma página de um livro de história que a gente pode ler ao vivo. Agora, a gente vai para a origem de tudo. E o mais incrível é que Sabará não nasceu de um mapa, de um plano, não. A cidade nasceu de um mito, de uma lenda brilhante e de uma busca absolutamente incansável por tesouros. Uma busca que, aliás, mudou a história do Brasil para sempre. Pensa que loucura! Tudo começou com uma ilusão de ótica. É isso mesmo. A lenda de Sabarabuçu falava de uma serra que brilhava, que parecia ser feita de ouro puro. Imagina a cena. Os primeiros bandeirantes, aqueles exploradores, lá longe, veem um brilho intenso no topo da Serra da Piedade e pensam: é isso, encontramos a Montanha de Ouro. Só que, na verdade, o que eles estavam vendo era só a luz do sol batendo no minério de ferro. Mas essa miragem, essa lenda, foi o que atraiu todo mundo para lá e deu origem a Sabará. E as coisas aconteceram numa velocidade impressionante. Olha só essa linha do tempo. Em 1674, o bandeirante Fernão Dias Pais chega na região. Pouco depois, por volta de 1682, o genro dele, o Borba Gato, já estabelece um dos primeiros povoados. E aí, em 1711, menos de 40 anos depois da chegada dos primeiros exploradores, o lugar já é elevado a Vila Real. E o que alimentou tudo isso? Ouro. Muito ouro. Quantidades que a gente hoje mal consegue imaginar. E é importante entender que Sabará não era só mais uma cidade de mineração. Não, ela estava bem no epicentro de um período que transformou o Brasil, o ciclo do ouro. A cidade se tornou um dos centros mais ricos, mais importantes de toda a capitania de Minas Gerais. Daqui saíam fortunas gigantescas direto para a coroa portuguesa. Tá, mas e como é que Portugal garantia a sua parte nessa história toda? Simples, com um imposto bem pesado, conhecido como o quinto. Basicamente, 20% de todo o ouro que era extraído ia direto para a coroa. E onde isso era fiscalizado? Na Casa de Intendência e Fundição. Um prédio que, olha que legal, hoje é nada menos que o Museu do Ouro. Ok, mas o mais interessante é que nem toda essa riqueza foi simplesmente mandada para fora do país. Uma grande parte ficou por aqui e foi transformada em fé, em arte e numa arquitetura que, sério, deixa qualquer um de queixo caído até hoje. Dá uma olhada nesses nomes. São as verdadeiras joias da coroa de Sabará. Cada uma dessas igrejas, Nossa Senhora da Conceição, a Capela do Ó, do Carmo, elas não são só prédios. Elas são documentos vivos, sabe? Uma prova da riqueza, da opulência, do fervor artístico daquela época. É a história do Barroco e do Rococó, contada em pedra e ouro. Agora, de todas elas, se tem uma que é especial, é essa aqui. A Capela de Nossa Senhora do Ó. Ela é famosa no mundo todo. Por dentro é uma explosão de ouro, mas o que deixa todo mundo de boca aberta são os detalhes. Tem influências chinesas. Sim, chinesas. Algo totalmente inesperado, único na arte religiosa daquele tempo. E claro, é impossível falar de arte barroca em Minas Gerais sem falar do mestre dos mestres, Aleijadinho. O trabalho dele em Sabará, principalmente na igreja de Nossa Senhora do Carmo. As esculturas, os púlpitos de jacarandá, aquilo ali é simplesmente o auge do estilo rococó no Brasil. É a assinatura de um gênio. Só que tem uma igreja que conta uma história bem diferente e muito poderosa. A igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ela começou a ser construída pela Irmandade dos Homens Pretos, mas a obra parou com a abolição da escravatura. E por isso ela nunca foi terminada.
Mas aquelas paredes inacabadas, elas não são um sinal de fracasso. Pelo contrário, elas são um monumento fortíssimo à libertação, à resistência e à resiliência do povo afro-brasileiro. Bom, já falamos de pedra, ouro, arte, mas a alma de uma cidade não vive só nos prédios, certo? Agora a gente vai mergulhar na cultura viva de Sabará, nas tradições, nos sabores, nos artesanatos que continuam passando de geração em geração. Essa tabela aqui dá só um gostinho da riqueza cultural de Sabará. A gente tem artesanatos únicos, como a renda turca de bicos. Na gastronomia, a famosa jabuticaba, que é tão importante que tem até um festival próprio. E o Ora Pro Nobis, e claro, as festas, como a Festa do Rosário. É uma cultura que se vê, se toca e principalmente se prova. E falando em comida, a culinária de lá conta uma história fantástica de sobrevivência e criatividade. Pega o Ora Pro Nobis, por exemplo. Isso não era comida da elite, de jeito nenhum. Foi a população escravizada que, com sua sabedoria, transformou essa planta num alimento fundamental. E hoje? Hoje é uma iguaria celebrada que carrega toda essa herança. 300 anos! É há mais ou menos esse tempo que Sabará celebra a festa de Nossa Senhora do Rosário. Pensa na força disso. Um único número que já mostra a profundidade, a continuidade de uma tradição cultural. E olha, a Festa do Rosário é muito mais do que só uma celebração religiosa. É uma das manifestações mais puras e importantes da cultura afro-brasileira na região. Tem origem lá na Irmandade dos Homens Pretos do século XVIII. Tem a Missa Conga, que é única, os cortejos vibrantes das guardas de Congo e Moçambique. É uma expressão poderosíssima de resistência e de preservação cultural. É uma herança que não só sobreviveu, mas floresceu. Bom, a gente já passeou pela história, pela arte, pela cultura. Agora, vamos juntar todas essas peças. Como é que a gente pode sentir, vivenciar essa cidade incrível hoje em dia? Como um visitante de agora se conecta com tantos séculos de história? É mais simples do que parece. Para sentir Sabará, o primeiro passo é só caminhar. Andar pela rua Dom Pedro II com aqueles casarões coloniais e absorver a atmosfera. Depois, claro, uma parada no Museu do Ouro para entender a base de tudo. O passo 3 pode ser sentir a cultura pulsando na Casa da Ópera, que é o segundo teatro mais antigo do Brasil em funcionamento. E, para fechar, que tal fazer um pedaço da trilha do Caminho do Sabarabuçu, o mesmo caminho dos primeiros exploradores? É uma imersão completa. No fim das contas, fica essa pergunta, né? Por que uma cidade como Sabará não tem só uma história? A que está nos livros. Ela tem milhares de pequenas histórias, gravadas nas paredes, escondidas nas receitas, guardadas na memória das pessoas. Histórias que estão só esperando para serem descobertas. E para fechar, deixo aqui uma última lenda, que é quase um convite. É a lenda do chafariz do Caquende. Dizem por lá que a água dele tem uma fama a de fazer voltar quem a bebe. Acho que é a forma poética da cidade dizer que quem a visita sempre quer mais. Uma forma perfeita de capturar o espírito mágico e acolhedor de Sabará. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia nesta jornada.